Fala, meus amigos, minhas amigas, professor Felipe Fazolino na área. Olá, olá, olá mais uma vez, planos de história no ar. E hoje eu trouxe uma história que inclusive é continuação do início do período colonial. Para tu que não assistiu a última aula sobre esse assunto, que fala na verdade sobre o período pré-colonial, tem aqui a tarjinha, aqui ó, tô usando a tecnologia aqui ó. Vai surgir aqui. Agora, se tu já assistiu, então vamos ver a continuação disso. Inclusive, nessa semana nós tivemos uma outra aula que explica o início do processo antes dos portugueses chegarem no Brasil, que é a aula sobre a expansão marítima portuguesa, que adivinha, tá aqui também, ó. Vai passar. Para a gente começar a entender como que funcionou, qual que foi a primeira ideia, quais foram as primeiras experiências de Portugal para concretizar a posse e a exploração do Brasil. Aqui a gente vai ver. Se tu quiser ver tudo, então fica até o finalzinho, porque começar-lhe-ei. Começar-lhe-ei porque para entender a montagem da colonização do Brasil, a gente precisa relembrar o desinteresse português no território maravilhoso que só nos dá orgulho chamado Brasil. Desde a chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 até a década de 30, 1530 e cadinho do século XVI, galera, Portugal não deu atenção para essa região maravilhosa que se chama Brasil, basicamente porque o seu interesse inicial, desde o século XIV, desde o século XV e indo para o XVI, é estabelecer relações comerciais, inicialmente com os povos africanos, posteriormente com as Índias. O comércio de especiarias bombava e Portugal lucrava milhares por cento só com o comércio de especiarias que eram extremamente valorizadas na Europa. Sendo que com o passar das décadas e Portugal não se renovando e não se adaptando às novas transformações e também tendo um probleminha demográfico de pouca gente, menos de 1 milhão de habitantes, e acompanhado com o surgimento de concorrência europeia, além da concorrência que já existia com outros povos daquela região, galera, Portugal não consegue mais segurar aquela barra que é ganhar tanto dinheiro com as Índias quanto já ganhou antes. Mas tem que entender também que ao longo do século XVI, outros europeus começaram a fazer um questionamento sobre a famosa linha do Tratado de Tordesilhas, que é essa linha preta na vertical. Para tu não sabe o que é vertical? Vertical é em pé, tá? Essa linha preta na vertical é o famoso Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha com intermediação do Papa em 1494. Esse acordo simplesmente dividiu o mundo entre as duas potências. Simplesmente, não, eles não querem muita coisa, só o mundo. O Tratado de Tordesilhas fez isso. Mas o rei francês, Francisco, ele começou a questionar falando assim, olha só, quero ver alguém ter coragem de trazer o testamento de Adão para falar que esse negócio de mundo aqui é só de Portugal e Espanha. Cadê? Quero ver. Não tinha como. E esse exemplo que eu estou dando está mostrando como que nessas terras chamadas de Novo Mundo pelos europeus, outros europeus, além de Portugal, vão começar a explorar aqui, especialmente a França. A França vai estar presente no Rio de Janeiro, vai estar presente no século XVII na região do Maranhão, tentando estabelecer colonização. Nem sempre Portugal garantiu a posse do Brasil. Pode botar aí, ó, de 1500 para mais de 100 anos, Portugal não tinha posse plena do Brasil. E é por isso, a falta de posse do Brasil, acompanhado com a presença estrangeira e a crise no comércio com o Oriente, que Portugal vai ter a luz de alerta acesa para começar a estabelecer uma povoação e também dar uma razão de ser para o Brasil, que é basicamente fornecer arrecadação para o Estado português. Ninguém aqui quer desenvolver o Brasil, os brasileiros que estão por vir. Não. Aqui, esse Estado absolutista e mercantilista quer acúmulo de capitais, quer roubar, matar e destruir o Brasil. E é assim que começa a nossa boa e velha colonização.
Lembrando também que Portugal não achou ouro e prata aqui no Brasil, mas os espanhóis acharam. E quando as notícias chegaram para Portugal, que ó, aos olhos grandes, Portugal ficou de olho grande. Então esse conjunto de fatores ajuda a explicar o porquê que Portugal sai daquela relação tímida, meio distante, mais exploradora com relação ao pau-brasil, para posse, de fato, entre aspas. E é para isso a gente tem como marco inicial a década de 1530 e cadinho. Em 1530, exatamente, o nosso bom e velho Martim Afonso de Souza, ele vai ganhar inicialmente uma missão. Essa missão é fazer toda uma proteção da costa brasileira, especialmente na região sul, até a entrada do Rio da Prata. Tá vendo o Rio da Prata? Olha, Rio da Prata vocês. O Rio da Prata tem como entrada aqui, ó, essa ranhura aqui. Ao norte é hoje o Uruguai, ao sul hoje é a Argentina e para cá, não sei se vocês estão sabendo, tem um oceano chamado Atlântico, tá? O Rio da Prata, ele é a entrada para o interior da América do Sul. O Rio da Prata é o lugar, inclusive, de escoamento de toda a prata da Bolívia, da região de Potosí, controlado pela Espanha. Ah, professor, então por isso que é Rio da Prata? Não. Porque eles faziam muito pouco mortadela. Pô, óbvio que aqui é Rio da Prata por causa disso. Então, com essa preocupação, com o olho grande de Portugal, com a preocupação de proteger o seu litoral, com a preocupação de estar sempre perto dessa entrada para o interior do continente de acesso à prata, que Portugal e Martim Afonso de Souza, eles vão vir para o Brasil. Portugal não vem, né? Portugal continua lá, tá? É só o Martim Afonso de Souza que vem com sua expedição, que vai durar 3 anos, mais ou menos. E no meio do caminho vem uma outra missão. Essa missão é fundar a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente, que inclusive fica na região de São Paulo, bem aqui. E nesse processo todo, fazer um mapeamento do território, porque, repito, o Brasil não é de Portugal ainda. Na história está escrito, Portugal descobriu em 1500, passa a ser... Não, mas essa é a história contada no final, no caso, né? Porque neste exato momento, 1500 e cadinho, Brasil não faz parte de Portugal. Portugal nem conhece o Brasil, ainda está fazendo aquela prospecção de ouro e prata, ainda não tem nada garantido. Mas após a fundação dessa primeira vila, que inclusive o primeiro engenho de açúcar brasileiro vai ser em São Vicente, também terra de Martim Afonso de Souza. Mas para eles começarem a racionalizar a organização do território, que a América Portuguesa é relativamente pequena. O Brasil ele é bem grandão para aqui para dentro. Aqui, ó, por exemplo, ao norte, o limite do Tratado de Tordesilhas é a cidade de Belém. Ao sul é o litoralzinho de Santa Catarina. Todo o resto não é Brasil, é da Espanha. E para começar a formalizar essa ocupação, os portugueses, eles inteligentemente, esse negócio de piada de português burro é coisa passada, hein, galera? Inteligentemente, os portugueses readaptaram a experiência das capitanias hereditárias existentes na Ilha da Madeira, onde já se explorava cana-de-açúcar, e começaram a readaptar aqui para o Brasil. Foi dividido, o Brasil, a América Portuguesa, foi dividida em 15 lotes de terra. O lote parece um quintal, não. Extensão de milhares de quilômetros. 15 pedaços de terra distribuídos para 12 capitães donatários. Os capitães, eles têm a posse desse território hereditária. É hereditária, é deles, e quando eles morrerem, vai para os seus filhos. Mas nem todos deram devida atenção a esse território. O Brasil ele não teve um desenvolvimento amplo, intenso a partir das capitanias por uma série de fatores. Primeiro, nem todo mundo que ganhou o dinheiro... Estou apontando para cá porque Portugal está aqui, tá? Nem todo mundo que ganhou o direito de explorar esse território quis vir para cá. Por quê? Porque no Brasil não tem nada que interessasse a um europeu naquele momento do início da colonização. A distância é grande. Alguns até tentaram vir, mas foram atacados por povos indígenas que
devidamente defenderam sua posse de território, botaram os estrangeiros para fora. Mas algumas outras capitanias, especialmente Pernambuco, mais ao norte, mais ao sul, São Vicente, prosperaram com o financiamento de bancos holandeses em Pernambuco e financiamento da coroa portuguesa em São Vicente para a exploração da cana-de-açúcar. Para esses capitães donatários confirmarem sua posse, eles recebiam uma carta de doação. Aqui nessa carta de doação ficava estabelecido a posse hereditária desses pedaços de terras, desses lotes de terras. Lotes esses que deveriam ser administrados a partir de uma documentação chamada de foral, os forais. Eles estabeleciam direitos e deveres desses capitães. Tá, dentre esses direitos e esses deveres, eu trouxe aqui alguns. Mas o de Seis-Marias, distribuição de terras, chamadas de Seis-Marias, também para pessoas de posses. Por que pessoas de posses? Bom, para você fazer isso tudo aqui, você precisa ter recurso próprio. Ou seja, a posse da terra do Brasil já está atrelada à noção de que só quem tem aquela terra é quem tem dinheiro. Logo, pobre tá, ó. Entendeu, né? Então, os latifúndios ele já começa a se estabelecer no Brasil, que inclusive está vivo até hoje, no Brasil inteiro, desde 1530 e cadinho. Fundação de vilas. Só com a fundação de vilas e o início da colonização, no sentido de ocupação dos territórios, que esse objetivo da colônia de Portugal, o objetivo de Portugal iria se concretizar. E assim como quem passaria a ser o representante governamental nessa terra tão longínqua e erma e selvagem sobre os pontos de vista de alguns? Os próprios capitães donatários. Os capitães donatários, eles ganhariam o monopólio da justiça. Irmão, ninguém manda mais do que eles nesse momento. E também um da cobrança de impostos. Cobrança de imposto em relação a tudo. Construiu um engenho? Tu vai pagar um imposto. Ah, vai pagar quanto? Vai pagar quanto? Vai pagar 5%. Você vendeu o pau-brasil, alguma coisa assim, vai pagar quanto? Vai pagar 20%. Então, tudo isso aqui ele vai estar se transformando a partir da fundação das capitanias hereditárias, que não vai dar certo, gente. Com exceção de Pernambuco e São Vicente, não vai dar certo esse sistema, porque há uma enorme descentralização de poder, diferente do absolutismo português. Houve também um enorme desinteresse dos capitães em cumprir os seus objetivos nesse território. E Portugal, após alguns anos de experiência, uma década pelo menos de experiência, vai começar a sentir a necessidade de renovar a forma administrativa do Brasil, que ainda está engatinhando. É um jovem bebezinho, mas que no outro vídeo a gente termina esse assunto para falar sobre o governo geral. Mas já deixei as dicas do que você deveria assistir. E se tu gostou disso aqui, meu amigo, aqui ó, dá o like torto, o dedo torto, dá esse like, arregaça o dedo, divulga para todo mundo, se inscreve, manda beijo, vai lá no Instagram do Planos de História, tá? Tá rolando no Instagram, tem sempre postagem com questões, com conteúdos para você, cheio de amor no coração. Fui!